Muito bem, estamos de volta. Olha, o time do Cruzeiro, quando eu trabalhava numa rádio no interior, eu falava o time do Cruzeiro, o time do Atlético, meu chefe brigava comigo. Por quê? É o Cruzeiro ou o Atlético, não o time do. Não. Felipe aparecendo me xingando. Se a gente for olhar tudo que fala, você aqui, você quer ser Amado Batista falando o melhor português do mundo, agora vai... O Screte Celeste e o Screte Alvinegro. O Screte Coxinha. O Screte Celeste, campeão brasileiro, tinha mudanças de peças. Mas o torcedor sabia o time base. Esse ano as indefinições são muitas. Será que isso anda atrapalhando o rendimento da equipe? Veja aí. Olha só quem está de volta aos treinos. Borges se machucou em fevereiro e só agora aparece treinando com os companheiros. Borges é um grande jogador, é uma peça fundamental para a equipe. Um jogador que conhece já o nosso ataque. É um cara que dá conselho, um cara muito gente boa, um cara que... bom de grupo, né? É um cara legal de ficar perto, então isso acrescenta muito pra gente. A ausência do atacante obrigou Marcelo Oliveira a testar outras opções. Aliás, não só no ataque, mas em todas as posições, o técnico deu oportunidade para outros atletas. Se no ano passado o torcedor sabia de cor a escalação do time, em 2014 muita coisa mudou. A base dessa equipe campeã é praticamente a mesma, mas Marcelo Oliveira também tem feito alguns testes. Por isso, mudanças na escalação têm sido tão comuns. Na lateral direita, revezam Ceará e Mike. Na esquerda, Samúdio foi testado no lugar de Egídio. Nilton, Rodrigo Souza e Lucas Silva disputam o meio-campo. Dagoberto e William colocam um ponto de interrogação na cabeça do treinador. Será que todos esses testes atrapalham o rendimento do time? Não atrapalha. Eu acho que é a opção do treinador. Esse não é teste, né, cara? Eu acho que para um jogador ter oportunidade para jogar, pelo menos se eu tiver uma oportunidade, eu entro como se fosse a oportunidade. Isso não atrapalha porque trabalhamos todos os dias e conhecemos todos os jogadores, características. Isso é bom para o elenco. O zagueiro de seleção garante que ter muitas opções pode ser um diferencial para o Cruzeiro. Afinal, o elenco recheado não deixa o técnico na mão. Com certeza, é o diferencial. Isso fez a diferença também no ano passado. Está fazendo esse ano. O estadual, conseguimos jogar o estadual e Libertadores com duas equipes. Então mostra que temos um elenco forte, esse assim é o diferencial. Isso está nos ajudando bastante para que a gente descanse e tenha uma semana de trabalho, eu acho um pouco mais, com mais tempo de fazer trabalhos específicos. Olha, a gente estava discutindo aqui. O Dedé na seleção. Dedé na seleção. Vou inventar Só que é o seguinte, pelo amor de Deus, ali a né? gente vê mudanças constantes têm prejudicado a equipe. O que a gente tem que entender é que algumas mudanças foram necessárias. A mudança no homem de frente foi necessária, porque o Borges saiu do time, o Marcelo Moreno não entrou, entrou de forma mediana. Não foi assim aquele primor, mas também não comprometeu tanto. Mas o Júlio Batista entrou bem. Até na coluna de hoje da Band News eu trato exatamente disso. Como é que você vai sacar o Júlio Batista agora, se ele entrou muito? Que jogo o Júlio Batista entrou? A minha do hoje em dia amanhã sobre isso, mas eu já mandei, tá? Júlio Batista entrou mal. Não entrou mal. Não é porque ele entrou e o time perdeu, que você vai avaliar que ele jogou mal. Né? Mas como é que você não tem jeito de mexer? A mudança na lateral esquerda, Brasil... É uma briga. É uma briga. Então, se acontecer algo que a gente tem que encarar como natural... Até porque parte da torcida questiona muito o Egídio. E essa separação que você está fazendo é correta. Uma é do Júlio Batista que ganhou, todo mundo entende isso. A outra da lateral está em aberto, é uma briga. O Egídio teve erros, mas é um jogador importante. E o Samúdio deixou na direita, uma boa impressão. Então é uma briga. Na direita é a mesma coisa. É uma briga. É uma briga entre o Ceará e o Mike. Inclusive, uma grande parte da torcida pede que o Mike definitivamente ocupe a posição de lateral. Eu discordo. Para mim tem que ser, por enquanto, o Ceará. Acho que ainda é o Ceará. Mesmo aquela ideia
de que para muitos pensam o seguinte, jogo fora, vai um Ceará que é um cara mais experiente. Aí você chega aqui no Mineirão, que você precisa vencer, colocar o Mike. Tem gente que compartilha, pensa, mas tem essa ideia de você administrar. Pois é, mas eu acho uma pergunta aqui. Não, mas cautela fora um pouco. Em cima disso que o Júnior Brasil falou, dessas mudanças, se adotar um esquema fora e adotar outro em casa. Você encara isso como uma coisa normal, necessária, ou você imagina que isso possa estar atrapalhando o rendimento do time? Em termos, né? Acho que mudanças pequenas, adaptação ao time, no sentido de às vezes ter um pouco mais de cautela, tudo bem. Agora, mudar jogador, mudar totalmente, não sou favorável, não, porque para mim futebol é continuidade, é sequência, entrosamento, sempre é importante. Agora, a ideia que o Júnior falou faz sentido, não de você levar ao pé da letra, assim, sempre o Ceará fora, muda tudo. Frente, mas, por exemplo, o último jogo, que por coincidência o Marcelo não deixou o Mike no banco, a gente tinha a sensação que era jogo pro Mike no segundo tempo. A gente viu um corredor aberto. Então, independentemente da posição de cada um, eu prefiro o Ceará, eu prefiro o Mike, eu acho que o Mike tem que, no mínimo, entrar mais nos jogos importantes. Às vezes, durante o jogo, quando o Cruzeiro precisa furar alguma defesa. Aquele jogo da Libertadores foi evidente. É cara de Mike, né? Parece coincidência. Futebol é uma ironia danada. Vários jogos. Assim, ele sempre é importante, o Mike é um bom jogador, mas você não pensaria isso. Aí, justamente no banco, que ele não tá, no dia que ele não tá no banco, você via assim, se e o Mike tem que ficar tranquilo, não é profeta do acontecido, não, que eu não gosto disso. Porque a gente falou aqui no dia. A gente, assim que teve a oportunidade, nós falamos, gente, o Mike é uma válvula de escape, é o cara que vai sem mexer muito nesse futuro. É o que puxa, que vai pra frente. Mas eu acho que nessa história toda, quando a gente fala assim, dessas alternativas que o Cruzeiro tem, aí tá pagando o preço de ter um elenco de qualidade, ponto. Por quê? Se você tem essa condição de ter vários jogadores dessa forma como a gente está falando, a cobrança vai existir, porque o torcedor vai olhar para o banco, olhar nas possibilidades e falar assim, por que o Marcelo não colocou fulano? Por quê? Então você também tem essa história, você tem um grupo grande que tem qualidade e que sempre vai ser cobrado pelos jogadores que você tem. Deixa eu, já que a gente falou de briga na lateral esquerda, o repórter Luciano Dias, o Mr. Band, tem as informações do treino da manhã de hoje na Toca 2. Alô, Mr. Band, boa tarde. Grande Everton Guimarães, boa tarde aos amigos ligados nos donos da bola. Manhã movimentada aqui na Toca da Raposa. Os jogadores foram divididos em 4 grupos. Os atletas de ataque, como Marcelo Moreno e Borges, treinaram finalizações. Alguns jogadores, como Egídio, Lucas Silva e Souza, treinaram cobranças de falta. E essas cobranças, a imprensa não pôde gravar. Os zagueiros fizeram trabalhos específicos no campo 1. Teve ainda alguns jogadores que ficaram na academia, como Júlio Batista, Dagoberto e Everton Ribeiro. Hoje à tarde, os trabalhos continuam aqui na Toca da Raposa. Marcelo Oliveira começa a definir a equipe que enfrenta o Boa, o segundo jogo da semifinal, no domingo, no Mineirão. O escolhido para falar com a imprensa hoje foi o lateral esquerdo Samúdio. Ele ainda comemora o fato de ter jogado 90 minutos contra o Boa Esporte lá em Varginha. Estou muito contente, depois de muito tempo joguei 90 minutos de jogo, me senti muito bom, então isso me dá a confiança novamente de trabalhar esta semana da melhor maneira para que o técnico se me necessita para estar 100% à disposição dele. Tá aí, Dimara, o Samúdio mostrando a cara de Mara. Você acha que já está na hora? Acho, do Samúdio sim. Acho eu que também sim, acho. Diante dos questionamentos, diante da necessidade que o Cruzeiro tem nesse momento, diante da busca pelas vitórias, o Cadu me faz rir hoje. O Cadu... Não pode olhar pra ele, hoje ele tá super bem-humorado. Porque o Cadu sem óculos é o Cadu, com óculos é o Donelli. É o Edson. Eu prefiro o sem óculos. Entende? Mas, e aí, Everton, a gente entende também o que está passando na cabeça do Marcelo. Porque imagina o seguinte, ele pensa, o jogo decisivo pro Cruzeiro, não vamos inventar moda, que não tem nada a ver com o Mineiro. O jogo dele é o jogo do meio de semana da Libertadores. E a gente falava sobre isso na Band News hoje. Eu até questionava o Felipe e a gente discutia isso hoje. Como é que fica a cabeça do Marcelo? Eu coloco todo mundo para jogar e mantenho eles no ritmo, né? Ou seja, quem tem condição para esse jogo, ou poupo os caras, seguro para ninguém machucar e tal. É uma decisão complicada. É muito
muito difícil. Sabe por quê? Porque se ele não colocar eles pra jogar e eles não forem bem lá, todo mundo fala assim, não tinha ritmo, não jogou no final de semana. Mas se ele for pôr o Samúdio, é interessante dar continuidade a ele. O Samúdio, sim. E fazer esse esquema, adotar esse esquema já no domingo, treinar esse esquema. E até pra ele ter sequência. Se ele pretende fazer mudança pro jogo da Libertadores. O Samúdio não precisa ser poupado, ele jogou pouco esse ano. Ele precisa de sequência. Até a condição mas no esquema, né? Aí com todo mundo. Então é isso que ele vai fazer, ou seja, é o time que vai jogar o jogo decisivo da Libertadores, é também o time que entra na semifinal do Mineiro? É a interrogação dele. E se acontecer alguma coisa? Porque, você querendo ou não, o Boa faz uma marcação muito forte, vai vir aqui, né? Não, acho que tem que resolver. ser titular, então, assim, tem que ser. Mas você entende o pensamento dele? Claro, pode machucar um jogador, pode alguém tem alguma coisa. O que eu faço? Eu acho que é um momento difícil. Quando ele fala que ele tá na dúvida, ele tá mesmo. Brasil e Edmar Oliveira e Cadu Doné. Vamos ver essa imagem. Põe, Felipe. Põe na tela, Felipe. Olha quem está de volta, já fazendo corridas ao redor do gramado. Ele está de volta. Ô, ídolo, você acha que... É de verdade? E aí, rapidamente, por gentileza. É de verdade? É de verdade. Você acha que o Martinúcio é um... Deve ser... Dá para contar, dá para fazer mais uma aposta, ou diante do que o Cruzeiro tem, e da possibilidade da vinda do Neilton, a possibilidade, eu não estou dizendo que venha, da possibilidade da vinda do Neilton, pelo que o Cruzeiro tem no banco, já pode pensar em não fazer esse investimento? Olha, pergunta difícil, viu? Como diz a Edmar aqui baixinho. Olha, eu sempre gostei muito do futebol do Martinúcio. Quanto a isso, essa é a parte fácil da pergunta. Agora, o custo-benefício, se vale a pena ou não, até porque o Cruzeiro tem ótimas opções na posição dele, sinceramente, eu acho que não é necessário um grande investimento para o Martinúcio, não. Eu acho que eu só daria essa oportunidade pela seguinte questão. Até agora, a gente tem uma boa imagem dele dentro de campo. Só que a maior imagem dele é ele fora do campo. Para que ele dê algum retorno. E até o seguinte, o que é muito comum às vezes no futebol? Você pega o cara, recupera, passa para outro. De repente, na hora que ele acertou, você vai, e é um cara de potencial, você vai passar para outro, aquilo que é a filosofia do Luxemburgo. Reforçar o inimigo? Não, eu quero tirar do inimigo. Agora tem um detalhe. Tem um negócio no futebol chamado relação custo-benefício. Sim. Você tem que analisar muito bem essa relação. Olha aqui, Del, pessoal, põe a música aí, sobe o som aí, Ericão. Boa, garoto! Que beleza! E olha só, você que é de Minas Gerais, a dancinha da Luaninha aqui. Você que é de Minas Gerais, tem mais de 18 anos, pode comprar o seu carro zerinho a partir de R$ 407 mensais. É isso mesmo. Menos de R$ 14 por dia. Toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica. É só com o Brasil. Não adianta procurar em outro lugar. Tá com dúvida? Ligue agora e consulte pelo 3003-4443. E olha só que moleza. Você que vai comprar hoje irá concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. Só que você tem que ligar agora. Agora. Imagina você aí, de carro novo, gastando menos de R$14 por dia e com R$25 mil nas mãos para gastar como quiser. Você não vai perder, vai. Então você vai ligar nesse minuto, 3003-4443. Seu Chevrolet, por parcelas de R$407 é só no Brasil. Você depende do carro para trabalhar? A GM tem as melhores opções de carros para você, com conforto, economia, baixo custo de manutenção, amigo. E se você tem um CNPJ, as condições são ainda mais especiais. Então, se você tem alguma dúvida ou pretende ter um carro, ligue agora, 3003-4443. Não vai deixar seu sonho para depois. Você vai começar o ano bem, conquistando o seu carro agora com quem eu compro e eu confio. A Luaninha compra e ela também confia. Consórcio Nacional Chevrolet Brasil. Ligue agora e realize o seu sonho. 3003-4443. Som na caixa. A Luaninha sai e volta já já. Esse tchauzinho da Luaninha é excepcional. A discussão no Atlético, ô ídolo, pode ficar de óculos, não precisa tirar, não. Continua mesmo. Aqui pra aí você de casa pensa, bom, esse assunto já está ficando chato. Mas o Guilherme deve ser titular. Ontem o jogador falou sobre isso, nós falamos aqui, o jogador falou sobre isso lá no CT de Vespasiano. Veja aí. Quando a fase é boa, tudo fica mais leve. Dá para malhar e espiar o jogo ao mesmo tempo. Levantar peso sorrindo. Clima bom, momento bom, te faz sorrir em qualquer situação da vida, de trabalho. Nos momentos ruins você se contém mais, não que não tenha alegria, mas a gente fica mais pensativo, né? E por falar em boa fase, o Guilherme não tem nada a reclamar. Eu acho que o momento bom se atribui também a uma sequência que eu não tinha há muito tempo, de estar à disposição, de ter jogado mais jogos.
né, de ter estado mais em campo. Eu tinha essa certeza em mim que quando eu conseguisse manter um nível maior de jogos sem lesionar, eu ia conseguir chegar num nível bom. Sei que ainda posso dar mais, né? Isso é com o tempo. Guilherme tem sido talvez o principal jogador do Atlético na temporada. Já são 4 gols do Mineiro. E olha que ele é reserva. Eu particularmente trabalho diariamente e vou para os jogos para cada vez mais colocar essa questão na cabeça do treinador, né, de poder jogar. Tento fazer por onde. Claro que a oportunidade ela não avisa quando aparece, mas estou lutando, estou trabalhando para que a oportunidade apareça de ter uma sequência como titular, mas a gente tem que mostrar dentro de campo com calma. Não estou aqui para botar pressão em ninguém falando. Eu acho que a gente tem que mostrar dentro de campo e vou tentar, quem sabe, mais para frente em outras oportunidades, tentar carimbar mais isso. Não tem jeito, é o assunto do momento. A boa fase do meia Guilherme e a má fase do craque Ronaldinho Gaúcho. Durante a entrevista coletiva, Guilherme foi perguntado várias vezes sobre o assunto. Pelo momento que você está vivendo, Guilherme, já imaginou você em campo e o Ronaldo no banco esperando para poder entrar no seu lugar? Não, eu sinceramente eu não fico pensando nisso. Na verdade, eu não perco nem meu tempo assim pensando nisso, em botar o Ronaldo no banco. O meu objetivo aqui não é esse. O meu objetivo é ocupar o meu espaço, um lugar no time, tentar jogar bem, fazer gols para merecer isso. Mas sinceramente, isso para mim não seria um troféu. Muito pelo contrário, jogar ao seu lado também é uma honra, treinar. Então, eu tenho muito o que falar sobre isso. Quando o assunto era a disputa com o Ronaldinho, Guilherme mostrava habilidade. Não, o Ronaldo é o nosso ídolo. Vale a pena lembrar que ele demorou um pouco mais de tempo para poder jogar do que o restante da galera. Talvez 15, eu não sei, acho que uns 15 ou 20 dias a mais sem jogar. E também não vejo tanta baixa de rendimento assim nele, não. Guilherme completou ontem, dia 25, 3 anos de Atlético. Que data, que coincidência. São 106 anos, eu faço o meu 3º ano, justamente hoje faz 3 anos que eu me apresentei. Então, é uma data especial para mim também. E a gente espera estar a cada ano, a cada jogo, contribuindo ainda mais com a história tão bonita que o Atlético construiu. Ao fim da coletiva, e não é que apareceu um bolo, no dia do aniversário de 106 anos do Atlético, Guilherme foi escalado como titular para soprar as velhinhas. 1, 2, 3. Aê! E com direito a fazer pedidos. Os títulos ao clube. E a cada dia possa aumentar a sua legião de torcedores, muita parte dos estádios. E títulos que a gente pode conquistar aí, tem time para isso, e possa conquistar em muitos anos. Aí, galera. Olha, e aí mais uma vez, méritos para o presidente, a diretoria, que segurou o Guilherme, teve paciência com o Guilherme, que é um jogador novo. Agora, parabéns também ao próprio jogador, porque ele definitivamente entendeu o recado que a torcida passava para ele. Então hoje o Guilherme entra em campo, ele é muito mais participativo, ele corre muito mais, ele se entrega muito mais, é a avaliação que eu faço. Gostaria de ouvi-la, de Mara Oliveira. E mais do que isso, né? Naquele episódio do empresário dele, aquela confusão que aconteceu, não vou sair, vou ficar... Ele segurou as pontas, entendeu que a história era diferente, teve, obviamente, a história com o Maluf, com o próprio Calil, que, né, o Calil falou, olha, você é um jogador que eu aposto, e todas as vezes justiça seja feita, que a gente falou, o que o Calil disse? Eu gosto do jogador, ele tem mercado, ele vai ficar... Isso o Calil sempre falou, todas as vezes que ele foi questionado sobre o Guilherme. A gente não está dizendo aqui que deu tudo certo, que o Guilherme é uma maravilha, que agora ele é titular absoluto, que vai continuar jogando esse bolão. Não. A gente sabe que ele tem as limitações, tem a questão das contusões, que ele lida com isso. É um jogador que tem esse histórico de contusões, isso não muda na carreira, ele vai continuar tendo isso. Então, ele é um jogador hoje talvez mais com ritmo adaptado. de jogos também, possa diminuir, claro. né? Mas ele é um jogador hoje mais
mais adaptado à filosofia do Atlético, ao tipo de clube, ao tipo de torcida, as cobranças que a torcida tem. Então ele é mais adaptado a isso. E é um jogador muito técnico. É um jogador que ninguém é maluco de dizer que não é um bom jogador. É um ótimo Brasil, jogador. quando questionou-se o posicionamento daquele papo de saída do Atlético e tal, que não é jogador para ficar na reserva, isso partiu na oportunidade do empresário. Mas o empresário não falaria se o jogador não tivesse autorizado. Mas, tirando aquele episódio, nunca se envolveu em mimimi. Não. O Guilherme é um cara cabeça no lugar. E eu entendo aquilo que vocês falaram, que é um ponto crucial, a questão das contusões. Você lembrou isso muito bem. E aí a gente também tem que dar parabéns para a fisiologia do Atlético. Também. Que a fisiologia do Atlético, a preparação, você tem um Carlinhos Neves procurou adequar à necessidade do Guilherme. Porque ele está agora fazendo uma sequência melhor. Óbvio, você vai lá no Atlético, você tem Pilates, que é algo sensacional, fortalece músculos que normalmente você não vai trabalhar com eles. E para que o Guilherme tenha uma condição melhor, numa batida de bola, numa arrancada, tudo isso hoje pesa. Então o Atlético tem uma preparação top. E profissionais top. E isso acaba refletindo. Né? A prevenção, será que ele afinou? Será que ele afinou? Mesmo impressão nossa. Eu acho que afinou. Você vendo assim, você tem essa sensação. E o principal, aí é o Guilherme falando, quando você está bem, você vive um reconhecimento, a sua cabeça contribui para que você não entre num clima ruim, num astral ruim, consequentemente mais contusões, a cabeça manda muito, emocional em tudo. Isso aí é evidente. Então o Guilherme também entendeu que precisava mudar, se doar mais. Agora, quanto à técnica, mesmo muita gente falava, não, que Guilherme técnico... É porque o cara ficava invocado com a situação dele da contusão, mas a técnica é inegável, o cara joga muito. Agora, cobrava-se, ídolo, qualidade no banco de reservas do Atlético. Vamos colocar até a situação do Sheik na história, né? Fala-se ainda... Aliás, deixa eu ver o Twitter aí, o Felipe. Põe na tela aí. Sheik no Botafogo. Deixa eu ver o Twitter aí. Eles estão entrando, o Cláudio Silva está dizendo o que Atlético ganharia com a chegada do Sheik, o que perderia com a saída do André. Qual time ganharia mais nessa troca? Responde, Cadu. Responde, Cadu. Acho que não tem. As risadas falam por si só, né? Não tem muito o que dizer. Eu gosto muito do futebol do Sheik. Apesar da diferença de idade, ele é muito mais jogador do que o André. Não é exatamente a mesma posição, mas sinceramente acho que nessa hora não tem que ficar nesses detalhezinhos técnicos. É um cara que pode agregar muito mais. O Sheik dribla, corre, tem raça, faz gol também. Provoca. O André é um centroavante que fica parado, não faz nada, tal. Então o Sheik é muito mais jogador. Agora o Júnior já falou aqui rapidamente. Na internet, ontem à noite principalmente, começou esse papo de Sheik no Botafogo também. Então, não sei o que é, mas pra mim, meu amigo, se tiver a oportunidade dessa troca, vai correndo, porque o Sheik é um ótimo jogador. Aí, só pra completar, mas o diferencial do Atlético na história com o Sheik é que o Atlético tem o André. O Corinthians quer o André. Mas não dá pra entender. Manda primeiro, aí depois a gente pergunta. Por que vocês querem? Quando já tá lá, não tiver jeito? Ele volta até melhor, o André. Mas você tem que analisar o momento. No momento ele não rende, no momento ele não consegue. Mas não, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Sim, eu acho estranho esse desejo grande do Corinthians pelo André, principalmente por ser um clube paulista. Porque ele foi péssimo no Santos. Cadu, você sabe o que acontece? Mas no outro momento do Santos foi uma imagem ali. Vamos resgatar o André, que era daquela geração. Você acompanha a rádio, Paulo, você sabe como é que é. O pessoal falava mal demais do André nessa última passagem pelo Santos. Muito, só pra você ter uma ideia. O Rodriguinho, pra mim, é um meio de qualidade. Mas não é jogador para o Corinthians. Pois é, mas ele foi para o Corinthians num período péssimo que o Corinthians vive. Agora, a questão do Mano em relação ao André, e talvez aí eu entenda que o negócio ainda não tenha sido feito. É porque o Mano tá lá. O Mano tá lá, o Mano, aliás, já convocou ele para a seleção? Não. Você levanta essa situação para mim, Felipe, por gentileza. Não sei se o André chegou à seleção. Mas é que a importância da relação do técnico com o jogador é grande. O Paulo Autuori transmitiu uma confiança para o Guilherme e isso fez o Guilherme se sentir melhor e render, porque foi o cara que o lançou. Então, da mesma forma, quando você vira e falar o Mano por qualquer circunstância, o treinador te quer, você vai se sentindo melhor. Mas você não pode duvidar do interesse do Corinthians pelo André. Não duvido, porque o Corinthians pegou o Pato, que foi o maior investimento de sua história, simplesmente cedeu ao São Paulo. Mas tem o Jadson, ok. Mas o Pato ainda é do Corinthians, deu para um grande rival, cedeu para um grande rival. Pagando boa parte do salário. Pagando salários, né? Então, quer dizer, mas não dá para duvidar. Mas o Pato estava tão mal que eu ainda acho que o Corinthians ganhou com essa Pois é. Aí o Douglas, por exemplo, saiu do Corinthians, campeão mundial, cara. E foi parar no Vasco.
entendeu? O Danilo daqui a pouco sai também, e o Danilo tá lá por uma questão até, acho que de gratidão, porque o Danilo não tem mais condição física para correr, a gente tem que falar, né? É uma hipocrisia, é um preconceito o que está acontecendo com o Sheik no Corinthians por causa daquele selinho lá. Sim, porque gratidão por gratidão, ele tem que ter muito mais do que por Danilo. Ele salvou, ele ajudou pra caramba, né? O que o cara faz ali fora, meu amigo, qual que é o problema? Não, e aí o Corinthians inviabilizou ele, o Corinthians inviabilizou pela questão. Ele não está feliz, ele se sente ameaçado. O Corinthians... Só uma informação para servir para você, inclusive, comentar. O Mano Menezes convocou o André, quando o André ainda era do Santos, para a seleção olímpica. Mas aí não dá pra... Era para ser convocado mesmo. Aí é um outro caso. Vocês acham que o negócio ainda não foi feito, porque de repente o Mano vislumbrando algo para futuro com o André, porque se recupera o André é um jogador novo, pode render grana, e todo mundo sabe que, bom, enfim, eu não vou falar porque eu não posso provar, mas enfim, você acha que o negócio não foi ainda, porque o Corinthians de repente exigiu que parte dos direitos do jogador fosse em definitivo para o Corinthians? Eu acho mais dúvida do Calil mesmo. Eu acho que é mais dúvida do Calil mesmo, no sentido de que... Perdeu o jogador pro Botafogo, acaba nós, né? O Calil acredita no Guilherme, acredita no André. Pode perder porque ele não quer fazer tanto esforço, não é porque ele não consegue. É diferente, né? Às vezes o Botafogo oferece uma coisa que o Galo tem pra dar mais, só que prefere não gastar. Você não consegue ver, Edmar, que o Sheik pode ser o jogador para desempenhar nesse time exatamente a mesma função que o Bernard desempenhava? E acho que numa coisa prática. Eu acho que a gente tem que ver numa coisa prática a negociação. O André vai jogar no Atlético? Não vai. O Sheik vai jogar no Atlético? Vai. Né? Eu acho que é prático, é isso que... Só que o Calil a negociação também, passa pelos dois. Mas só que o Calil está entendendo também essa situação que o Everton coloca, da vitrine que o cara vai, do que pode ser feito com ele em relação no Corinthians, o que uma... o reserva imediato do jogo. Claro, então ele quer fazer uma reserva de mercado aí pro Atlético também, no caso futuro de um evento. Mas eu acho que a grande diferença do Atlético em relação a tudo isso é que ele tem o André. O André é o cara que o Mano quer. Apesar que o Mano também, nessa semana ele fala. Aliás, eu tenho que falar, olha, eu que já gostei muito do trabalho do Mano Menezes um dia, eu te falo que o Mano Menezes é um dos caras que mais me decepcionaram no futebol nos últimos meses aí. Flamengo? Desde aquela época do Flamengo. Você viu o que ele falou? Falou assim, não, tem que contar isso. Ele falou assim, olha, eu saí do Flamengo sabendo que o Flamengo ia ser campeão da Copa do Brasil. Falou, viu, Mano Menezes? Falou, vivaço, não foi, Cadu? Aqui, a questão é a seguinte. Existe um marketing muito forte por trás do Mano. O Mano não é treinador de futebol. Não sabe nada. Nada. É a minha avaliação. Ele é fraco. Mas além da parte do trabalho... um trabalho muito bem feito de marketing por trás do cara. Chegou à seleção... chegar à seleção não é avaliado através de meritocracia, não é. Senão o Galo não estaria na base. O Dunga foi sem nunca ter treinado ninguém. Exatamente. Não era nem bom nem Olha, deixa eu só chamar a atenção da torcida atleticana aqui, porque tem promoção de ingressos para você. A Lagoa da Pampulha é um dos principais cartões postais de Belo Horizonte. Entretanto, hoje o belo patrimônio encontra-se degradado por diversas ações ambientalmente incorretas. Como em 2013 a nossa campanha foi um baita de um sucesso, vamos continuar com a campanha ajudando a Band Minas, a Copasa e as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem na despoluição da lagoa. Você vai criar uma frase que incentiva a população a adotar atitudes ambientalmente corretas para a não poluição da Lagoa da Pampulha, dos rios, dos córregos, mas para participar da promoção é muito fácil. Você vai pegar o seu telefone, seu smartphone, o seu telefone celular, vai enviar MG... Aí dá um espaço e vem com uma frase, né, contra a poluição de rios, córregos da Lagoa da Pampulha. Você vai enviar para 72250. Você não conhece o Independência, mas quer conhecer. Quer levar os filhos aí, toda a família. Por exemplo, o Júnior tem 7 filhos. O Júnior foi entrar um dia desse num restaurante, eles acharam que era rolezinho, não deixaram o cara entrar. Então, os criadores das 5 melhores frases faturam um par de ingressos para Atlético e América domingo no Independência pelas semifinais do Campeonato Mineiro. Os nomes dos ganhadores serão divulgados no programa de sexta-feira, portanto, aqui nos Donos da Bola, ok? Simbora? E você pode mandar quantas frases você quiser mandar. Então, se você, filhão, nunca foi ao Independência e quer conhecer, participe da promoção. MG, dá um espaçozinho, a mensagem para 72250, mande agora e comece a participar. E detalhe, hein? Ingressos de camarote, tudo na... Eu não posso falar porque eu não sei como é que vai estar lá. Mas o dia que eu fui tinha um salgadinho lá e tal, refri, macarrãozinho, não sei o quê.
É, rapaz, ia jogar à noite, né? Um tempo meio frio, macarrão na massinha, cai bem, né? Olha que vamos voltar a falar do Cruzeiro. O zagueiro Dedé foi contundente, né? Em falar da pressão da torcida pelo momento que não é dos melhores da equipe na Copa Libertadores. Então chamar a atenção da torcida cruzeirense para prestar, exatamente, chamar a atenção para prestar atenção. Nessa fala do Dedé, veja aí. Cara, eu não gosto de ser contra o torcedor. Eu acho que o torcedor é um ponto muito positivo pra gente. Eu sempre friso isso. Falo que o torcedor apoiando nos motiva muito. No jogo contra o Defensor, eles apoiaram até essa situação infeliz nossa. Mas eu acho que nosso time não é um time sem vergonha. Nosso time o nosso treinador não é um treinador incapaz. Erra. Todos os jogadores erram, como eu errei. E nossa equipe erra, o nosso grupo errou. E infelizmente sofremos isso. Mas temos que estar junto, cara. Não adianta pro torcedor botar uma carga negativa, sendo que precisamos muito da carga positiva deles. Sabe que a gente depende disso. Nosso time é um time que se entrega bastante. Não só para que tenhamos esse resultado, e nem só para mostrar, a gente quer ajudar o Cruzeiro, então o torcedor é do Cruzeiro e jogamos pelo Cruzeiro, então é uma coisa só. O torcedor sabe que eles fizeram a diferença no passado, que na reta do Brasileiro, quando eles chegaram atropelando lá, empurrando o nosso ônibus, batendo na porta lá, gritando com fogos e apoiando, um pulando em cima do outro, gritando. Isso nos motivava bastante. Um exemplo, o jogo do Botafogo, do ano passado. E eu acho que eles têm que buscar isso. Dizer que a equipe está com o torcedor, está com o Cruzeiro, a equipe pensa muito nisso. Que não podemos fazer que a torcida jogue contra a gente. E a torcida está consciente que vai fazer de tudo para que o torcedor venha com a gente, brigue com a gente, jogue com a gente para que vencemos juntos. Emblemática a fala do Dedé, hein? Contundente, consciente, desembaraçado, pesadas as palavras dele. Então o torcedor que ainda tinha alguma dúvida com respeito ao compromisso da equipe, principalmente nessa reta de primeira fase da Copa Libertadores, reta final de primeira fase de Libertadores, se o espírito da equipe for o espírito do Dedé, pelo menos do que ele disse aí, os caras vão comer grama lá contra a Universidade do Chile. E pode ter certeza, Everton, que o que ele falou ali, ele já falou para os companheiros dele. Porque ele sabe que aonde ele tem que falar é com os companheiros, né? Por mais que ele diga a imprensa, a torcida, é com os companheiros que tem que haver essa consciência disso tudo. E claro, o torcedor tem que entender o seguinte: deu errado, deu errado. Ninguém imaginava que o Cruzeiro ia sofrer isso que está sofrendo em termos de Libertadores. Tudo bem, deu errado, mas agora para frente tem que tentar achar uma saída. Vai dar certo? A gente não sabe, não dá para fazer esse prognóstico. Mas se eles tiverem essa consciência de jogo com o time que o Cruzeiro tem, com o potencial que o Cruzeiro tem, vai ser diferente nesses jogos restantes. Alguns momentos pode até ser que não dependa do Cruzeiro. Muita gente fala assim, as 2 vitórias vai resolver. Não é bem assim. Depende do que os adversários vão fazer, depende do número de gols. O Cruzeiro não tem número de vitórias, o Cruzeiro não tem saldo de gols. Então é uma situação muito complicada. Mas dá pra gente imaginar que se essa for realmente a consciência, eu acredito que porque existe uma mobilização, porque está valendo para eles também carreira, né? Seleção, está valendo um prestígio deles também. Se essa for a mobilização, tem time para resolver. E a mobilização tem que envolver torcida, diretoria, comissão, jogadores, porque ali tem a sequência de um trabalho, investimento que foi feito, dinheiro, cara. O jogo, se o Cruzeiro passa, os jogos da sequência, Mineirão lotado, tem muita grana em caixa. Olha aqui, eu vou te falar com toda honestidade, em nenhum momento, para mim, não deu certo. O Cruzeiro teve dificuldades, mas em nenhum momento eu senti falta de compromisso. Nada disso. Isso hora nenhuma passou pela minha cabeça. Assim, claro que o torcedor, ele é passional pra caramba. Ele vai pegar e vai falar às vezes coisas no impulso. Mas em nenhum momento, cara, quem acompanha, quem vê o futebol sabe, isso não teve. Teve realmente o erro, a bola é isso. A gente viu, depois do jogo, alguns torcedores brigando, xingando o Marcelo Oliveira, por exemplo. Injustiça pra caramba. Não, mas você sabe que
é injustiça, principalmente pelo que o Cruzeiro apresentou na temporada passada. Ah, mas o futebol, é como o Juvenal diz lá, né? O próximo jogo, o que passou entrou para a história. Tudo bem, eu entendo isso, mas você não pode apagar, cara, o que o Cruzeiro fez no ano passado. Olha os números da campanha do Cruzeiro do Brasileirão. Como é que ano passado o cara era ídolo e esse ano o cara não presta mais? Mata-mata. Então é muito tem que ter cuidado, sabe por quê? Tava no Curitiba. Cara, o futebol é cíclico. Daqui a pouco, se segue na Libertadores ou se fica, tem brasileiro, tem Copa do Brasil, títulos serão disputados ainda esse ano que vem. Então não dá para falar isso. Infelizmente eles buscam culpados. E aí sobrou para eles. Não, e essa do mata-mata não dá para engolir, né? Porque não é mata-mata essa fase da Libertadores, galerinha. Fizeram essa pergunta pro Marcelo depois do jogo e ele falou isso. Olha, primeiro que não é mata-mata e segundo, aí mostrou por que também não tem fundamento essa história de que ele não é bom em mata-mata. Ele levou a final do Curitiba. Duas vezes um time mais ou menos, mais para menos do que para mais. Eu acho que o Cuca é a maior prova de que essas teorias não funcionam no futebol. Tirou leite de pedra. Porque por aí, eu fico muito à vontade, por exemplo. E no segundo título, foi garfadaço contra o Palmeiras. Bem lembrado. Um negócio assim. Bem lembrado. Eu até admito que anteriormente eu disse aqui que o Mano não sabe nada e tal, eu fui até muito pesado. Eu não devo falar isso não, que o profissional merece respeito. Então eu errei, peço desculpas. O Mano não é o que falam dele. Não é o que pensam dele. Agora, o Cuca é uma prova de que essas teses também são furadas. Nossa, o cara é muito azarado, não ganha nada. O Marcelo não tem experiência em mata-mata. Como assim? O Cuca tinha? Nenhum. Ué, então isso não funciona, né? E outra coisa, sabe que gostei dessa declaração do Dedé? Porque eu entendo, respeito muito, não era e hoje sou, bem mais cristão. Acho bacana as pessoas colocarem isso. Mas esse papo de que Deus vai abençoar a Universidade do Chile também, cara. Deus vai abençoar o Zamora, o Garcilaso. Futebol, eu acho Deus é torcedor, por isso que eu gostei da declaração dele, que ela foi objetiva. Sabe? É de futebol. Ele falou de entrega, ele falou de compromisso, ele falou de jogadores em sinergia com torcida, com comissão técnica. E é isso aí. Sabe que esse papo de Deus lembra uma lenda árabe que era o seguinte: o cara chega lá pro o grande guru e fala: Guru, Deus está tomando conta dos cavalos? Tá, ele está tomando conta dos cavalos. No outro dia os cavalos não estavam lá. Aí ele volta, dá uma dura no guru. Guru, mas você falou que Deus estava tomando conta do cavalo? Tava, você não amarrou, ele cuidava através das suas mãos que amarrava os cavalos. Se você não fizer, como é que Deus vai cuidar? Ele cuidava quando você ia lá e prendia os cavalos, pô, mesma coisa. Essa história de time sem vergonha, eu comentei o último jogo do Cruzeiro pela Libertadores, eu acho que é até bom deixar claro, foi pouca gente da torcida que gritou isso, foi uma parte pequena, não foi uma parte ali meio atrás do gol, e justamente por isso, porque o gol foi no final, foi um baque mesmo, o cara nem pensa direito, sai ali, acho que se o gol até tivesse sido antes, não teria isso, é porque o gol foi no final, então vamos relativizar isso aí. Primeiro que não foi a torcida toda, e segundo, porque foi coisa do momento, foi impulso tanto que o grito não pegou muito. O próprio pessoal que estava gritando depois, não, vambora. Até porque, Cadu, se existe um lugar adequado para o torcedor xingar e falar o que quiser, é exatamente no estádio, nas arquibancadas. Ele pagou, ele tem o direito. Então, por isso que não é nem legal a gente ficar, né, dando duro em torcedor que não, tem o direito, mas é porque é passional, né? Não, tem o direito. Você pode concordar ou não, e eu não concordaria, porque para mim o time mostrou muito. Assim, inclusive, depois do jogo, o abatimento dos jogadores mostram que eles estão envolvidos com a causa. Se o cara não tá ali tão envolvido, ele não sofre tanto. Os caras ficaram o Dedé não falou isso sozinho, né? Isso é. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Alisson Antônio Vieira, pra Larissa Ferreira Santos, lá do bairro Nações Unidas, residencial Mangueiras, na cidade de Sabará, são atleticanos. Ele é garçom ali do Almanac e nos recebeu muito bem lá. Então, lembrando que não foi jabá, nós pagamos a conta. Viu? O grande Alisson, obrigado pelo carinho aí, companheiro. E esse comercial é em especial pra você e pra você também, viu, Dedé? Vou fazer uma pergunta, aliás, de foro íntimo, né? Como é que anda a sua vida sexual, Alisson? Alô, Dedé? Estão se sentindo para baixo? Daquelas pessoas que andam para baixo, não é, descontentes, cansadas, estressadas, a vida sexual quase não acontece. Olha, não se assuste e nem se desespere. Tá vendo esse número aqui? É verdade, tá aqui, ó, 34912227. Você ainda não conhece o Ativo? Pois vai conhecer. Você precisa conhecer porque o Ativo é um energético natural totalmente voltado para essa questão sexual que vai dar uma turbinada na sua relação. Com a ajuda do Ativo, você pode voltar
voltar a ter aquela relação prazerosa, não é? Com intensidade, muito vigor, inclusive, que é importante. O ativo vai agir na sua circulação sanguínea, devolvendo todo o ânimo e vigor que você precisa para fazer bonito na hora H de Everton. O ativo pode agir em seu organismo, preste atenção, amigo, por até 72 horas, hein? 72 horas. Você já imaginou? 72 horas de puro prazer, você vai surpreender sua parceira, vai parar de se preocupar na hora H, não é? Porque sexo é vida, amigão, você não vê a chocadeira. Volte a viver com muita intensidade e, claro, muita energia com o ativo. Você vai ficar aí totalmente para baixo? Ou vai pegar o telefone agora, vai ligar o 3491-2227. Está com vergonha de anotar? Está com vergonha do smartphone? Então eu vou falar de novo. 3491-2227. Guarda aí na cachola, daqui a pouco você passa a nota para não ficar com vergonha. Receba o ativo com todo conforto e discrição e não se preocupe, porque na hora de receber, aí na sua casa, no trabalho, a embalagem é muito discreta, amigo. Você vai ligar, os consultores estão preparados para tirar todas as suas dúvidas. A energia que cabe no seu bolso está aqui, ó. É o ativo Megatubo. Esse aqui tá bombando. Eu tô tomando e eu tô bem demais. Acho que eu tô nessa loucura toda. Que abraço aí, Brasil. Tem um abraço. Foi esses dias passear no shopping. Manda o ativo para essa pessoa. Não, aqui são vários. Não tem jeito, é tudo menor de idade. Você viu que o Everton ele anotou os abraços na bula do ativo. Não, ele tirou o papelzinho. Meu tá no celular. Tava lá uma galera de 15, 16 anos lá no Boulevard, assistem um programa todos os dias. Eles falam o rolezinho do Boulevard. O Marcos Matos, o Pablo, Saulo, Gustavo, o Davidson lá de Lafayette, o Daniel e o Vitor Hugo. Não perdem o programa, meninos, gente boa demais. Chegaram conversando, a galera lá do shopping. Forte abraço, meninos. Parecia que você estava dando escalação no comentário final da Itatiaia. O Cruzeiro jogou com o Fábio, o Ceará, Bruno Rodrigues. Não, então aqui que eu não sei se é defesa ou defensor. O time do Boulevard. Deixa eu chamar um intervalo rápido aqui e a gente volta em 2 minutos. Pode tomar meu ativo Megaturbo e volto daqui a pouco. Não saia daí.